Justiça decidiu cassado e inelegível. Lula será substituído na presidência. Câmara dos Deputados ataca Supremo Tribunal Federal e também Polícia Federal. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho atualizações importantíssimas para vocês nessa tarde. Você que me acompanha aqui já sabe, o dedo no like é obrigatório para o fortalecimento aqui do nosso canal, do nosso trabalho. Se inscreva aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque olha só, são assuntos polêmicos para essa tarde, notícias de última hora, bomba gigante caíram no colo de gente grande aqui no nosso país, e eu vou explicar tudo para vocês a partir de agora. Vamos começar com a bomba, a maior bomba de hoje. A maior bomba de hoje é em relação às eleições de 2026. Candidato cassado e inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a cassação e a inelegibilidade é por 8 anos, viu? São por 8 anos que não poderá se candidatar à presidência da República. Sabe de quem estou falando? Estou falando aqui, ó, de Ronaldo Caiado. Tribunal Regional Eleitoral torna Caiado inelegível por 8 anos e caça prefeito eleito de Goiânia. Está cassado Ronaldo Caiado. A Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador do estado, Ronaldo Caiado, a ficar inelegível por 8 anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. A mesma sentença cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, da União, que foi apoiado pelo governador. Cabe recurso da decisão, mas a princípio, Ronaldo Caiado está aí cassado e inelegível, tá? E quando nós dizemos inelegível, ele quer sair para a presidência da República em 2026. Será que vai ser possível ele sair como candidato à presidência da República? Pois é, e como se não bastasse isso, nós temos a cassação do registro de prefeito também do Sandro Mabel. Então, como governador e como prefeito, aí não poderiam mais exercer. O que aconteceu? Vamos entender aqui. O TRE condenou Caiado e Mabel na noite da última terça-feira. A decisão da juíza Maria Umbelina Zorzetti atendeu ao pedido da coligação do candidato Fred Rodrigues, do PL, que foi derrotado por Mabel no segundo turno. Cabe recurso ainda. Caiado e a chapa eleita em Goiânia, que inclui o vice-coronel Coronel Cláudia, podem recorrer no próprio TRE em segunda instância, mas a princípio, Mabel e vice poderão ser diplomados no próximo dia 19 e tomar posse em 1º de janeiro, até que o TRE julgue o recurso. Vamos entender aqui um pouquinho melhor, ó. A decisão não tira o mandato de Caiado como governador de Goiás, beleza? Não tira o mandato, mas o torna inelegível até 2032. Se confirmada, a sentença afeta a disputa à presidência em 2026, já que Caiado tem se apresentado como um possível candidato. A juíza afirma que Caiado cometeu abuso de poder político. Segundo a decisão, o governador usou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para sediar 2 jantares de apoio a Mabel. Enfim, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso nos comentários de Gustavo Gayer, que é um deputado federal muito influente. Ele comentou a respeito desse assunto. Vamos ver o que o Gustavo Gayer disse aqui, olha só. Essa daqui é bombástica. É engraçado, né? Como que esse mundo dá voltas. Nas eleições para a Prefeitura de Goiânia, o candidato do Bolsonaro, nosso candidato Fred Rodrigues, chegou em primeiro lugar com 31% dos votos. Um cara que até então era desconhecido, mas graças ao seu poder de articulação, o debate, a sua inteligência, o apoio do Bolsonaro, e com uma estrutura muito pequena, chegou na frente no primeiro turno. Isso machucou o ego do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de tal forma que o Ronaldo Caiado foi pro tudo ou nada. Ele se sentiu muito ameaçado, né, com a sua mini ditadura de Goiás e foi para dentro, usando a máquina do Estado, fazendo reuniões do palácio do governador, dando cestas básicas em troca de voto, ameaçando vereadores, comprando jornalistas, assim, ele fez o escarcéu. É tanto crime eleitoral que é difícil de elencar.
E aí ele conseguiu fazer com que o poste dele, o biscoito da Odebrecht, Sandro Mabel, ganhasse. Só que o que aconteceu? Né? O nosso advogado Vitor Hugo entrou na justiça lá atrás, ainda no primeiro turno, antes do final das eleições, mostrando que o Ronaldo Caiado estava usando a máquina do Estado de forma completamente criminosa. E com provas. Tá? Ele fazia reuniões no palácio do governador e gravava. Tem vídeo das pessoas recebendo cesta básica em troca de votos, compra de votos. Uma juíza do primeiro grau de Goiás, acaba de decidir: Caiado está inelegível por 8 anos, a chapa do Mabel está cassada, derrubada. Como o mundo dá voltas, né? O Caiado, que há 2 dias antes das eleições do segundo turno, pediu para Alexandre de Moraes fazer uma busca e apreensão na minha casa para desgastar o nosso candidato, agora está inelegível. Obviamente eles vão recorrer, porém as evidências são fartas. Vídeos, testemunhos, provas, documentos, tudo mostrando que Ronaldo Caiado usou a máquina, ou seja, usou o nosso dinheiro público, para poder eleger o seu candidato que ele resgatou lá das catacumbas da política, né, depois de ter seu nome envolvido com corrupção e tudo mais, resgatou o candidato dele para tentar colocar ele na prefeitura de Goiânia. Colocou? Vai cair e perdeu totalmente qualquer possibilidade de ser o que ele tanto sonhava, que era ser presidente do Brasil. Não se engane. Ronaldo Caiado não é um candidato ou um governador de direita. A educação de Goiás está na mão da esquerda, a cultura de Goiás está na mão da esquerda, os nossos projetos em defesa das crianças ele veta, como a questão de transição de sexo, ele vetou. E não só isso, ele é um grande amigo de Alexandre de Moraes, faz homenagens para Flávio Dino, apoiou Flávio Dino como ministro do STF. Caiado, hoje em dia, ele pode ter sido de direita lá atrás, mas hoje o sistema completamente o corrompeu. E agora está inelegível. As evidências são demais, o TRE vai confirmar isso daí, e provavelmente em março, abril, nós teremos novas eleições em Goiânia. Eu não fico nem um pouco feliz com isso, tá? Seria ótimo ter alguém de Goiás que pudesse crescer no Brasil e se tornar talvez um presidente, mas uma pessoa que é amiga da Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que usa a máquina do Estado para perseguir os seus opositores, assim, ele é um ditador daqueles assim de... Os seus opositores costumam sumir por aí, né? Mas é isso. Né? Pois é, gente. Então, com essa condenação, Ronaldo Caiado, né, estaria inelegível para as eleições de 2026. Ele que pretende vir, sim, como um forte candidato para competir aí com Lula, com quem mais vier, né? Tarcísio de Freitas, Bolsonaro também está inelegível, mas, enfim, algum indicado do Bolsonaro, enfim. Mas o fato é que com essa decisão, ele não vai poder, não. Ele vai recorrer, obviamente, mas, por enquanto, a decisão que nós temos é que ele está inelegível e que o presidente, o prefeito, na verdade, e a sua chapa também estão cassados, tá? Agora, vem cá, sobre o Lula, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Lula, sobre a situação dele, né? E sobre a questão dele ser substituído na presidência, no cargo da presidência. Ele vai autorizar essa substituição ou não? Eu havia trazido aqui para vocês a informação de que Geraldo Alckmin poderia assumir o cargo, mas ele negou. E aí, negou não, né? Na verdade, ele falou, não, ninguém vai assumir meu cargo, logo eu tô aí de volta, e só Geraldo Alckmin aqui de olho no cargo da presidência da República. Mas quem comentou a respeito disso foi Randolfo Rodrigues, deputado federal, e ele disse que Lula é insubstituível. Vamos ver o que disse aqui Randolfo Rodrigues. Muito obrigada pelo líder. Muito obrigada pelo Meninas, inclusive, né, a citação que o senhor fez há pouco durante a nossa entrevista. Ô, menino, ali ao fundo, na parede do seu gabinete, tem uma foto, está cortada, mas é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e é sobre ele a minha pergunta. A ausência de Lula aqui em Brasília, por esse revés, uma intercorrência médica, tem prejudica o andamento dessa pauta, a negociação com o Congresso Nacional? A gente está na expectativa da divulgação do boletim médico do presidente. Eu perguntei há pouco ao Sírio Libanês, que informou que vai sair até o fim desta manhã, está passando ali por uma validação interna com os médicos. Eu quero saber, primeiro, se a ausência dele atrapalha, e segundo, quais são as informações mais novas que o senhor tem sobre o estado de saúde do presidente?
Deixa eu começar da segunda, para logo tranquilizar a todos. O presidente está, desde ontem, está muito bem de saúde. Né? A cirurgia que ocorreu ontem ocorreu com pleno sucesso. Eu tenho profunda convicção, se Deus quiser, na terça ou na quarta-feira da próxima semana, na próxima semana o presidente vai estar aqui continuando a conduzir o time. O presidente Lula é um técnico insubstituível, mas o técnico, antes de sair para essa circunstância, para essa convalescência, ele deixou todas as orientações sobre o time e orientou os capitães do time a como conduzir. Então, estamos sob orientação do ministro Padilha, estamos com a ação em campo dos ministros Haddad e do ministro Rui Costa, e estamos com o vice-presidente Geraldo Alckmin na condução da agenda que pertencia ao presidente da República. Então, o serviço continua sendo tocado, e é importante destacar, né, Basília, que antes do presidente sair, ele fez questão de, já na segunda-feira, quando teve uma certa turbulência a partir do anúncio da decisão do ministro Dino com o Congresso, chamar o presidente da Câmara, chamar o presidente do Senado, chamar os líderes para uma conversa para buscar resolver. Então, ainda bem que nós temos um técnico bem concentrado e que, quando sai, eventualmente por algumas circunstâncias, deixa o time orientado para seguir o jogo. É isso aí, gente. Então, segundo Randolfo Rodrigues, Lula seria insubstituível, mas que já deixou todas as orientações com os seus ministros, com os seus aliados, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas acredita-se que dentro de uma semana e pouco, o presidente já esteja de volta às suas atividades normais. Para encerrar o conteúdo do vídeo, falando agora a respeito da imunidade parlamentar, né? Essa treta que deu entre Câmara dos Deputados e Polícia Federal indiciando deputados pelas falas ali dentro do plenário, né? E aí a Câmara agora deu uma resposta para a Polícia Federal e também para o STF, propondo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Imunidade Parlamentar. Oposição reage ao STF e à Polícia Federal e lança a PEC da Imunidade Parlamentar. A oposição na Câmara dos Deputados reagiu à Polícia Federal e ao STF e lançou uma PEC que amplia a imunidade parlamentar e visa até mesmo punir ministros do Supremo que contrariem a nova regra. De autoria do deputado Bibo Nunes, do PL, o texto angariou 171 assinaturas necessárias para que comece a tramitar na casa. Recentemente, a Polícia Federal indiciou Marcel Van Hatten por causa do discurso proferido na tribuna, no qual o parlamentar exibiu a foto do delegado Fábio Schor e criticou o servidor. O policial federal disse que passou a ser perseguido após a atitude do congressista. A decisão da corporação pelo indiciamento, porém, causou revolta entre os parlamentares, até mesmo de esquerda. A chamada PEC da imunidade parlamentar altera o artigo 53 da Constituição para deixar explícito que a imunidade parlamentar de deputados e senadores se aplica independentemente do local em que forem proferidas palavras, opiniões e votos. O texto busca proteger parlamentares de processos ou inquéritos por causa de opiniões ditas nas redes sociais ou em discursos fora da Câmara. Sobre o STF, a proposta pune com a perda de cargo os magistrados que deem decisões contrárias à nova redação do artigo. Será que vai passar essa PEC, hein? Agora, quem aprova a PEC é deputado e senador. E aí vai ficar ruim para o STF, hein? A proposta determina ao ministro do STF que, no exercício de suas funções, contrariar essa disposição a pena de perda do cargo sem vencimentos e com inabilitação, por até 5 anos para exercício de qualquer função pública. Ao instalar inquérito para investigar Van Hatten, a PF lembrou que o STF condenou o senador Jorge Cajuru por fazer acusações contra um adversário político a despeito da imunidade parlamentar. Ou seja, gente, agora é a Câmara legislando. Então o STF fica querendo legislar. Mas, está nas mãos da Câmara e do Senado a legislação. Então, eles querem aí fazer essa alteração no artigo 53 da Constituição Federal, alterando Câmara e Senado poder legislativo. E aí vamos ver até onde vai o poder judiciário, que é o STF, com relação a isso. Né? Porque eu percebo muitas vezes o STF querendo, né, legislar. E o STF querendo tomar conta de tudo, como Alexandre de Moraes e a Companhia Limitada, que acham que são donos do país. Só que não. Nós temos aí a divisão e a autonomia das instituições aqui dentro do nosso país. Nós temos as instituições que têm a sua autonomia,
que tem a sua independência e que não pode ter esse princípio ferido, seja para qualquer instituição, ainda que seja o STF, tá bom? Deixe seu comentário aqui que é importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever aqui se você não é inscrito. Diariamente trago notícias aqui sobre política e tudo que é de mais atualizado aqui no Brasil e também no mundo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.